Momento que um motorista em alta velocidade atinge uma criança. Ele foge e acaba agredido por moradores. Ele tinha consumido bebida alcoólica. A gente tem, inclusive, esse vídeo mais uma vez. Coloca na tela que eu já relembro esse caso. Olha, esse áudio fica um pouco confuso porque é de câmera de segurança, tá? Também registrava o áudio. A gente consegue perceber, mesmo longe, distante ainda do registro, a gente percebe a frenagem, o barulho da frenagem do carro que passa em alta velocidade, depois atropela a criança e simplesmente foge. Pois é, tudo isso aconteceu em pleno domingo à tarde e, é claro, a população do bairro Interlagos, região norte da cidade de Cascavel, ficou revoltada. Nós estivemos lá. Põe na tela. A perseguição aconteceu logo após o atropelamento. O homem de 42 anos estava embriagado quando atropelou o pequeno Brian, de apenas 2 anos. Logo após, ele fugiu e populares foram atrás. Seguraram o homem, que também foi agredido. O pequeno Brian brincava bem aqui, na rua Albert Einstein, com os amiguinhos. Estavam em um dia tranquilo, fim de semana, aproveitando. O Brian estava aqui, ó, na lateral, perto da calçada, com a motoquinha de brinquedo, quando foi surpreendido pelo veículo. A imagem mostra o momento em que o carro desce a Rua dos Lusíadas e acessa a Albert Einstein. Em excesso de velocidade e com manobras arriscadas, o vídeo registrou o motorista segundos antes de atropelar o menino. A Carolina estava na esquina junto com as crianças e viu toda a cena. A gente estava sentada aqui, tudo nós, né, porque estava calor, daí as crianças estavam tudo brincando aqui, só que aí na hora que ele passou, ele cumprimentou a gente, passou de boa, aí acho que ele foi ali na banquinha e na hora que ele voltou ele já veio muito rápido, e daí ele freou em cima do pezinho, do Brian, né, daí na hora que ele freou, a minha irmã estava sentada aqui, daí ela falou, ó, o nenê, daí na hora que ela falou, ó, o nenê, ele acelerou, daí na hora que ele acelerou, o nenê já foi para debaixo do carro. Daí a gente falou, para o nenê. Daí ele acelerou mais. Daí o nenê rodou pior por baixo. Aí a motinha que é do meu filho ficou debaixo do pneu. Se não fosse a motinha, tinha passado por cima dele, da cabecinha dele. Dona Maria é a avó da criança. Emocionada, ela conta que o menino se recupera agora no hospital. Hoje ele tá bem porque eu conversei, eu vi no telefone. Ele comendo um pedacinho de pão aberto, só tá tudo tampado, porque machucou um lado dele tudo, né? E o outro lá tá inchadão, mas hoje eu vi ele comendo um pedacinho de pão. Falei, então tá bem, graças a Deus, né? A guarda municipal foi acionada. O teste do etilômetro comprovou a embriaguez ao volante e o homem foi levado para a delegacia. Todo mundo que passa aqui sabe que tem criança, passa devagar. E ele não é a primeira vez que faz isso. Ele passou aqui, ele viu as crianças brincando. E ele voltou daquela situação? Não, né? Ele não tinha visto eles brincando aqui, por que ele voltou daquele jeito? E as minhas vizinhas ali gritou, para que tem uma criança. Ele deu uma ré e trocou, ainda puxou o menino debaixo do carro ainda. O menino deu uma viradinha e passando na cabecinha dele, que ele é uma criança de 2 anos. No susto dessa família, essa criança que está se recuperando ainda, os avós, os parentes falando ali dos machucados, enfim, nada justifica a ação desse condutor. Inclusive, José Martins está aqui com a gente, especialista em trânsito, para a gente debater um pouquinho esse assunto. Martins, pelo que a gente vê nessa história aqui, nada certo, né? Primeiro a gente teve alta velocidade, a gente teve embriaguez, depois teve o atropelamento e ele ainda fugiu, não prestou atendimento, né? Boa noite. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Infelizmente, uma situação bastante complicada, né? Na verdade, vários crimes têm a parte de trânsito envolvidos na mesma situação, né? Se a gente for ver aí a parte administrativa, né? Nós temos ali a infração de trânsito pela embriaguez ao volante, a infração de trânsito pela omissão de socorro, isso administrativamente. E indo além pelo próprio Código de Trânsito Brasileiro, falando aí da parte criminal, né? Nós temos aí a questão da embriaguez ao volante, a questão da omissão de socorro e também temos aí a questão da lesão corporal. Então, bastante situação, numa única situação, né? Infelizmente, pelo desrespeito, né? Pelo fato do condutor aí não ter a responsabilidade devida. E ainda lembrando que a polícia não confirma, pode ter a possibilidade de ele estar acima do limite de velocidade. A gente fala isso
Parece pela câmera, mas precisa de fato da perícia para comprovar, não está aqui a gente para fazer juízo de valor. Mas é importante a gente frisar, Martins, que esse tipo de situação acontece estado afora, Cascavel não é exclusividade, e a gente percebe que as pessoas ainda não entenderam a responsabilidade quando estão conduzindo um veículo automotor, seja um veículo de carga, seja um automóvel de passeio ou uma motocicleta. Essa pessoa, ela pode estar colocando a própria vida em perigo ou de terceiros, como foi nesse caso aqui, a vítima, criança, né? Sim, com certeza. Essa questão da embriaguez ao volante, Wagner, inclusive, eu creio que várias pessoas me conhecem, sabem que eu trabalho também na Transitar, na parte de fiscalização de trânsito. São realizadas várias operações, sempre com essa finalidade de inibir, né, a questão da embriaguez ao volante. A questão da embriaguez ao volante é sabido de todos que convivem no trânsito que está ligada diretamente ao número de acidentes, de sinistros e automaticamente ao número de vítimas também. Então são constantes as operações, as fiscalizações justamente para coibir, né, evitar que as pessoas ingiram bebida alcoólica e conduzam um veículo na sequência. Hoje tem várias opções para que o condutor transite de um lado para o outro sem estar aí na direção do volante. Não é proibido beber, obviamente. O que é proibido é você beber e na sequência conduzir um veículo. Tem aí o motorista da rodada, tem o táxi, vários veículos e aplicativos. Então tem várias opções para que o condutor possa ir e vir com segurança, mas não faça isso, né? Não ingira bebida alcoólica e conduza um veículo automotor na sequência, porque tem o risco para si mesmo e o pior de tudo é o risco para os demais usuários da via, que às vezes estão transitando corretamente e aí por imprudência, negligência de um condutor embriagado, as tragédias acontecem. Inclusive foram muitas nos últimos dias, nós tivemos há menos de 10, 15 dias, o pessoal me corrige se eu estou errado, na 369, um motociclista que estava com outro na garupa e aconteceu na rodovia e aí o motorista que provocou o acidente, o motociclista morreu na hora, o garupa foi levado às pressas ao hospital, ele estava embriagado e foi preso. No dia anterior, perímetro urbano aqui de Cascavel, nós tivemos 2 pessoas atropeladas, nós mostramos ao vivo no nosso programa, que estavam trocando um pneu e aí o motorista que atropelou, essas 2 pessoas que estavam na lateral da pista, também estava embriagado e foi preso, foi detido. Ou seja, são casos e casos, Martins, que a gente vê praticamente todo dia. Imagina que você na rua, o pessoal da Transitar, enfim, quem vive na fiscalização também já tenha percebido muitas coisas assim. É importante a gente frisar que agora pode acontecer, inclusive, a prisão, não apenas após a realização do etilômetro, o bafômetro, como a gente costuma dizer. A autoridade policial, seja autoridade de trânsito, federal, estadual, municipal, tem autoridade de fazer a autuação até pelos sinais. Você já encontrou muito motorista aí com sinal de embriaguez? Muitos condutores, porque assim, o etilômetro, na verdade, ele é um aliado do condutor e não de quem fiscaliza, porque em uma operação de fiscalização, mediante a legislação de trânsito, não é o agente de trânsito que precisa provar que o condutor não bebeu, e muito pelo contrário, é o condutor que precisa provar que ele não ingeriu bebida alcoólica. Então, em uma operação de fiscalização, quando é solicitado para que ele realize o teste do etilômetro, né, então a única situação, digamos assim, para ele sair sem nenhuma penalidade, ele soprar e dar 0. Tá? Porque se ele soprar e der alguma coisa, automaticamente tem as medidas cabíveis, seja ela administrativa ou administrativa e criminal, e se porventura ele se recusar, tendo ali, não tendo sinais, simplesmente se recusou, já tem autuação, que é o mesmo valor, né, de quase R$3.000, mais 2 meses de suspensão, e se por acaso ele se recusar e tiver ali mais de um sinal, tem a parte administrativa, autuação, suspensão e também a parte criminal. Então, o melhor de tudo é não ingerir bebida alcoólica. Não ingerir bebida alcoólica para que você possa ir vir com segurança. É a tua vida, é a vida dos demais usuários que está em risco na via pública. A maioria dos condutores não tem ali noção do perigo que é a direção do volante. O veículo ele é uma arma e para isso ele precisa estar sempre não só sóbrio, né, como atento e dirigindo com bastante atenção, com velocidade reduzida, para que não se envolva em sinistro e não coloque, né, em risco a vida dele, a vida dos demais ali que estão na via pública. É questão de consciência, de bom senso. Martins, obrigado pela participação, viu? Eu agradeço, tudo de bom. É importante a gente frisar que isso aconteceu aqui em Cascavel, mas como eu disse, aconteceram vários casos em outras cidades aqui do nosso estado nas últimas horas e vai se repetir, enquanto o motorista não entender que o veículo pode ser uma arma na mão de quem